Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Ale Casoni. E nós estamos no 13º episódio. É isso aí. Todas as terças-feiras, 19 horas, temos episódio novo. E como vocês muito bem sabem, mas quem tá chegando, vale reforçar, eu tenho uma premissa e uma missão aqui dentro desse canal, porque é um canal de comunicação que aqui, como uma grande proposta, é trazer histórias verdadeiras, de mulheres e homens que eu tenho certeza que traz a sua melhor energia, com a sua autenticidade e muito a colaborar com a sua jornada, seja na sua jornada pessoal, na sua jornada profissional, na sua carreira. E hoje eu tenho uma convidada que, além de maravilhosa, que quando eu a conheci pela primeira vez, o que me encantou, porque eu não conhecia a história, de onde ela vinha, o que ela fazia, foi a sua beleza. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar, não só com toda acho que é com toda a configuração, né, com a história dela, que ela compartilha aqui hoje conosco, que eu vou ler um pouquinho sobre quem é a minha convidada, que é muito especial. Vocês sabem que eu só trago pessoas incríveis, né? Então, bora ver. Estou com Poliana Félix. Ela que é baiana, ela que é capoeirista, educadora, tá, gente? Ela tanto performa na capoeira quanto educa também, porque eu sei que ela é casada com um grande capoeirista também. Ela que é expert, uma autoridade em comunicação, posicionamento. Ela que é empresária, ela que é mentora, ela que é palestrante e que tem uma trajetória que, para trazer, gente, eu falo que para você ser empresária, mentora, para você ser palestrante, capoeirista, ela percorreu por muitas coisas. E continua percorrendo porque ela é jovem, ela tem 30 anos. 30 anos. E tem uma frase dela que eu queria só iniciar para vocês sentirem um pouquinho dessa força. Olha a frase de Poliana Félix. Como você sente é como te enxergo. Vou repetir, hein? Como você sente é como eu te enxergo. Forte, né? Poli, seja bem-vinda. Que honra, gente. Não dá pra fingir, nem dá pra fingir costume com uma apresentação como essa. Tô muito feliz com essa oportunidade e eu acredito muito que quando a gente tem esse espaço para contar a nossa história, não é somente sobre nós, mas sobre o despertar que a gente consegue proporcionar para tantas outras pessoas. Então, meus parabéns por criar um movimento tão lindo de olhar genuíno para as histórias das pessoas. Eu acho que a gente tem isso em comum. De enxergar além do cargo, além do currículo e além do que uma pessoa tem a oferecer enquanto benefício, mas sim a visão, a generosidade e o quanto essa pessoa está preocupada em servir, que é um dos seus E o tom, valores. né? É o tom também, Poli, porque eu vejo que quando você se abre para a oportunidade de escutar verdadeiramente a história, a essência, acessar o que existe melhor, independe de onde você está hoje, porque você não necessariamente precisa de um status, um cargo ou um grande caixa bancário, porque isso também determina sucesso, mas não é isso o ponto. É sobre que, de repente, você pode fazer uma virada de um ano ou em meses, muito pelo seu dom e seu talento, e eu reconheço o seu, né? E eu acho que até para abrir a gente temos muitas sinergias, né? Primeiro, eu sou apaixonada por comunicação, eu sou apaixonada por vendas, eu sou apaixonada por posicionamento, acho que isso muda o jogo quando você entende estrutura dentro da sua essência. Tenho certeza que eu tenho muito para aprender com você, assim como todo mundo que está nos assistindo. Então, gente, você que já é boa, você que já é bom, você que precisa receber novos estímulos, novas provocações sobre comunicação, posicionamento e quer ouvir um pouco, conhecer a história de Poli, fique até o final. Já compartilha com um monte de pessoas, porque eu tenho muito a aprender aqui hoje junto com vocês. Só que antes da gente falar de comunicação, antes de falar onde você está, que hoje você compartilha, você serve, você ajuda, você tem uma história. Sim. Você vem de um lugar. Né, eu sei que é essa mulher baiana. Conta um pouquinho pra gente esse seu início, né? Porque é muito sobre quem você é também hoje. Então, quem é Poli, de onde você vem, como você inicia a sua jornada? Poli. Gosto de dizer que eu sou Poliana Félix. Ao invés de terceirizar, dizer meu nome é, eu sou, porque eu acredito nesse algo maior, quando a gente tem esse olhar positivo acerca de si. Então, eu sou Poliana Félix, uma mulher de 30 anos, baiana, Jovem. Meu Deus. Até os meus 9 anos de idade, eu digo que era um ambiente de vulnerabilidade, de escassez de recursos materiais, das coisas com as quais muitas pessoas acreditam como o mais importante, o luxo, ou mesmo a riqueza. No entanto, a maior riqueza que eu sempre tive foi um olhar afetuoso e um incentivo da minha mãe e da minha família.
que construiu na minha cabeça esse senso de possibilidades. Olha, minha filha, hoje a gente não tem, hoje, mas um dia você vai conquistar tudo. Então eu devo muito à mentalidade que foi inserida na minha cabecinha enquanto uma garota. Quando veio para São Paulo, eu completo 10 anos já na periferia. Aqui foi minha primeira lembrança de parabéns para você. Primeiro bolo que a minha tia Olha, fez. Então tem esse marco para mim. E quando a gente chega, eu passo por esse processo de adaptação. Porque você vem ali da roça, tem todo um conjunto de características de comportamento, de imagem, de linguagem. mas que hoje você consegue identificar, né, Polly? Perfeitamente. Lá atrás era no fluxo, no automático. Normal. E venho para a escola. E essa parte da escola foi um período muito difícil para mim, ao mesmo tempo que eu compreendo que foi o meu verdadeiro ponto de virada, onde eu entendo que a comunicação poderia mudar a minha vida. Hoje eu tenho essa consciência. Naquele momento foi de maneira muito intuitiva, simplesmente porque eu queria pertencer. E o que é esse pertencer? Quando eu chego na escola, os meus colegas, eles começavam a zoar meu cabelo, meu sotaque, a aparência, as roupas, tudo. Então, sim, crianças e adolescentes podem ser bastante cruéis. E foi um momento muito difícil. Com certeza, é uma realidade. É uma realidade. Uma E os realidade. pais têm esse papel, tem que educar, principalmente quem tem acesso e também quem não tem, porque isso acaba moldando muito a forma como alguém vai encarar a vida. Então, naquele momento, o que eu entendi? Que eu não pertencia. Como que eu ia fazer parte daquilo se eu mudasse o meu cabelo? Então, foi ali que eu já pedi pra minha mãe alisar o meu cabelo. Foi ali que eu já comecei a entender que a minha roupa era feia, que eu era inadequada, que havia um problema com a minha altura. Eu comecei a colocar várias coisas na minha cabeça, porque era o que eu recebia enquanto estímulo. Foi aí que eu cheguei pra minha mãe e falei: mamãe, eu preciso aprender a fazer alguma coisa pra ter dinheiro. E a minha mãe falou: ó, eu posso te ensinar a fazer unha, não vou colocar um alicate na sua mão, porque você é muito nova, eu tinha 12 anos, mas eu posso te ensinar a lixar e pintar. E Esmaltar. você esmaltar. Então você começa. E a sua mãe fazia. A minha mãe, o primeiro presente que a minha mãe recebeu foi um alicate e uma espátula. Então foi a sua primeira profissão por anos. E quando a gente vem para São Paulo, ela trabalha como babá na casa de pessoas Ricas, ricas. bem privilegiadas Sim. e tudo. E ela dormia no trabalho. Minha mãe vinha para Meu casa Deus. cada 15 dias. Então imagina o quanto era desafiador para ela deixar os seus filhos Para cuidar de outros. para cuidar de outros filhos. Então ela pagava uma pessoa para passar o ano. Como, gente. e qual era o seu sentimento? Assim, Muita clareza do porquê Era? eu tava fazendo aquilo. Nunca senti falta da minha mãe nesse contexto. Nossa, como eu Que queria que minha mãe lindo. tivesse aqui. Porque ela tinha uma comunicação. A minha mãe era um passo à frente. Eu sou a minha principal mentora é a minha mãe. Porque ela falava assim: ela já faleceu? não. Ah, porque você falava que ela falava, mas é porque na ocasião ela falava, Isso que ela falava. naquele momento. Até hoje, a minha mãe é minha maior inspiração, minha maior mentora. E ela sempre me disse: filha, estou saindo para trabalhar porque eu quero construir um ambiente melhor para nós. Então a gente morava num barraco bem pequenininho, mas era de frente para marginal. E passava o trem. Então, abrir aquela janelinha de madeira e ver o trem passando, ver ali a Avenida, as Nações Unidas, aqueles prédios. Nossa, era incrível. Então eu nunca senti, nossa, minha mãe tá nos deixando. Não, minha mãe tá indo buscar alguma coisa. Então eu não tinha coragem de pedir pra minha mãe: ai, compra uma roupa assim, compra um tênis de marca que era meu desejo, porque eu entendi Que era pra um usasse aquelas posicionamento. coisas, eu ia pertencer. É. Então eu começo a fazer unhas de porta em porta, faço isso dos meus 12 anos até os 16, quando uma tia minha, que trabalhava, tia maravilhosa, trabalhava no Campo Belo, como babá também, e ela viu uma placa de um salão, precisa-se de manicure. E ela chegou e falou: Polly, eu vi um salão que precisa de manicure, por que você não vai fazer um teste? E eu fui fazendo teste, o teste foi na dona do salão. Eu cortei meu Deus, até aumentei, os 7 dedos da cliente. Cortei os 10 dedos da cliente, mas de nervoso. Não é que eu não sabia fazer, eu sabia, mas aquela situação de lidar com pessoas. De um novo trabalho. Tinha uma aparência extremamente refinada, o ambiente me assustou nesse primeiro momento. Falei: meu Deus, será que eu consigo fazer isso aqui? E quantas vezes na nossa vida a gente se depara com uma situação, com um ambiente que faz com que a gente duvide daquilo que a gente já domina, que a gente sabe fazer. Ainda assim, ela falou: eu vou te dar uma oportunidade.
E eu comecei a trabalhar nesse salão, e eu digo que ali foi a minha primeira grande virada de chave. Porque eu saio de um contexto de vulnerabilidade rural para um contexto de vulnerabilidade urbana e me deparo com um ambiente onde o bairro era nobre, as pessoas tinham comportamento, as pessoas Nossa, tinham acesso. então, na verdade, você segue, a princípio, seu início, você segue a primeira profissão de sua mãe, que foi a primeira profissão dela, depois ela se torna babá. E aí você, o experimentar, que é de porta em porta, você ingressa dentro de um negócio privado, que tem lá um salão, é isso? Exatamente. Um salão e um salão de um posicionamento de luxo? Exatamente, um salão de posicionamento de luxo. E logo na primeira semana, eu percebi que eu me sentia bastante inadequada. Eu falei, gente, eu me sinto estranha aqui. E o porquê que eu me sentia estranha? Porque era como se aquele universo, ele não fosse pra mim. Eu não estava acostumada a pessoas falando sobre viagens, falando sobre restaurantes caros, com muita Não, e os liberdade. valores, né? Às vezes a gente escuta e fala, meu Deus. Pessoa falando é natural, porque é a vivência. Quem vive aquilo desde sempre está naturalizado. E eu falei, tá, tô me sentindo desconfortável, mas eu quero continuar aqui. Então, o que que eu preciso fazer? Criar algum tipo de sintonia para que eu me sinta verdadeiramente parte. E veio a questão da escola do pertencimento, eu entendi que era a roupa. Quando eu venho para o salão de beleza, eu entendo. A imagem importava, mas principalmente a forma como eu ia lidar com essas pessoas. E eu comecei a compreender que os comportamentos falavam mais. Até, por Uau. exemplo, se uma cliente ela chegar no salão, Gente, isso é muito forte. Muito. Porque a roupa, você entendeu que era um código importante e relevante para o senso de pertencimento. Mas ali, o comportamento falava mais o alto. comportamento falava mais alto. Incrível. E eu comecei a compreender também que nem eu não precisava ou não deveria falar com todas as pessoas. Eu aprendi isso observando. Então, se uma cliente chegava com um livro, se uma cliente chegava com um fone de ouvido, eu sabia que a minha comunicação com ela precisaria ser pontual. Qual é o tipo de formato que você gosta? Prefere fundinha? Como quer que lixe? Escolheu a cor. Depois eu ficava em silêncio. Porque a pessoa já estava dizendo que ela estava ali para que eu prestasse o serviço e ela estava concentrada, ela estava escutando uma música, ela estava com um livro. Ela não queria interação. E muitos profissionais de venda acabam por perder esse senso ou não desenvolver esse senso. É uma leitura que de você tem que ter observação. sobre o que o outro está comunicando para você, né? Exato. Quero contato, não quero contato. Quero desabafar, não quero desabafar. Quero, né? Enfim. E eu vivi isso essa semana. Fui ao salão de beleza, me cuidar, que eu amo. É muito importante fazer as unhas. Eu também gosto. E eu precisava otimizar o meu tempo. E eu tava com a minha estrategista para definir uma ação de Black Friday, inclusive. Fui com igual você está, com a caneta na mão, com um caderno e com fone. Cheguei no salão e falei, olha, eu tô em reunião. Falando, tava até com o meu microfone conectado. Tava trabalhando. E tinha uma exposição no ambiente. Unha, além de unha, semijoias, perfume, várias demonstrações. E chegou uma moça, e eu tava falando, e eu tava com um brinco grande, ela chegou, me cutucou, assim, nossa, eu tenho vários brincos parecidos com o que você tá usando. Oh, meu Deus. Aí eu sinalizei que eu tava em reunião. Não, aí ela foi lá, pegou os vários brincos, colocou do meu lado, não contente, ela me cutucou de novo, falou, você quer dar uma olhadinha? Eu tirei meu fone e falei assim, daqui a Estou em pouquinho, reunião. estou em reunião. Quando eu terminei a reunião, assim, você não vai mesmo olhar? Esses brincos são na sua cara. E eu fiquei desconfortável com a situação, mas eu compreendi que ela não tinha uma leitura. É, você teve uma compaixão, Eu né? tive uma compaixão. Você teve tanto é uma, que eu peraí, comprei. você comprou. Eu comprei para que ela me deixasse em paz. Meu Deus. Essa é uma questão que eu sei que é cotidiana de muitos profissionais Faz prestadores total de sentido, serviço. né? Mas aqui a parte mais importante. Não, e é interessante porque isso tem porque assim, a forma como eu faço a leitura do lado de cá, tá? Para Alexandra, a comunicação sempre é algo que faz parte, pertence a nós. É uma forma como você se conecta com o outro. É no olhar, é na fala, é no abraço. Em todas essas nuances a gente se conecta com o outro. A venda por si é um objetivo pelo qual você quer vender algo, uma ideia, um projeto, um produto, um serviço.
Hoje eu tenho negócio também que eu só trabalhei muitos anos com varejo, mas eu tenho um negócio também que tem o seu varejo. Eu falo que todo cliente que chega, e muitas vezes eu chego junto, eu entro e vejo o time trabalhando, entra uma senhora. Ora entra uma mãe com um adolescente e elas estão conversando. Ora entra uma pessoa que está mexendo no celular. E eu falo que a leitura e o diagnóstico, eu chamo de diagnóstico que você tem que fazer, ele é instantâneo. A hora que a pessoa entra, como a gente a recebe é a forma como ela vai interpretar aquela relação. Exato. A forma como ela chega é a mesma, é mútuo. São os dois lados. Então, uma senhora, a gente pode oferecer uma cadeira, um chá, um café, ela está ali presente. A grande maioria. Ela não está olhando o celular. Ela quer uma atenção diferente. Ela pede por aquilo. Quando é jovem, depende muito. Então, eu falo que parta sempre de um diagnóstico mútuo. Porque ela também vai partir do seu. Da forma como você a recebe. Como você a percebe. E é vice-versa. Então, assim, eu acho interessante porque você traz essa relação do salão. Porque se a gente achar que todo mundo senta na cadeira para fazer e todo mundo quer a mesma resposta, não quer. Não quer. Não E quer. foi aí que eu comecei a moldar a minha mentalidade. Porque depois do momento do me assustar, eu vim pra parte do me adaptar. E essa adaptação, Quanto tempo você ficou no salão, Pode? fiquei dos meus 16 aos 19 E o anos. que você mais aprendeu dentro de um salão de luxo? Eu aprendi, primeira coisa, linguagem. Linguagem. Como que eu utilizo o tom de voz para falar com a pessoa, para oferecer um chá, um acolhimento, para fazer a venda de um upgrade, porque tinham serviços adicionais. A francesinha era mais de R$10. Se você fizer isso, então eu comecei a entender que a linguagem contava muito dentro desse processo. E para que eu pudesse desenvolver a linguagem, eu comecei a utilizar os recursos que essas pessoas me davam. Então, por exemplo, aquelas que chegavam abertas e queriam conversar, eu aproveitava para explorar os conhecimentos daquela pessoa. Então, o que você gosta de ler? A pessoa, eu gosto de ler isso, já viajei para tal lugar. Eu não tinha computador, não tinha nem celular, não tinha nada assim de recurso, mas tinha uma lan house perto da minha casa. E o que eu comecei a fazer? Reproduzir aqueles comportamentos para que eu pudesse construir um repertório. Porque eu entendi que as palavras que eu conhecia não eram suficientes. Olha, Então, eu precisava de mais palavras. Como que eu ia fazer isso? Filmes. então linguagem, repertório. Linguagem, repertório, leitura e me ambientar e me sentir parte daquele espaço. Porque quando a gente não se sente pertencente, automaticamente o nosso corpo assume uma postura de fraude, de desconforto, a gente vai se encolhendo. Observa isso, você que está assistindo. Como que É verdade. a gente quando aguenta ver um leite que você fala, meu Deus, isso aqui, talvez seja caro demais. Ou, será que esse restaurante é para mim? É o seu corpo reagindo à forma como você percebe o seu nível de merecimento. E eu comecei a naturalizar. Comecei a pegar aquelas viagens, falar, eu vou ver onde é esse lugar. Não sabia nem onde era o país, mas eu ia lá pesquisar. O livro, você não conseguia comprar, não sei. Mas aí eu falo, eu Resumo. acho que você tem uma característica, Polly, que além, né, da sua sensibilidade e do seu querer, porque vem muito de uma escolha, quero me pertencer, quero me posicionar, quero crescer, quero evoluir, porque por isso que você se movimentava. Mas a curiosidade, porque a curiosidade ela é mais importante que o conhecimento. Perfeito. Então, assim, o conhecimento tá para todo mundo. Mas o que determina o quão curioso e curiosa você é? Quanto você desce com profundidade para que você possa entender e compreender aquela informação, você vai lapidar ela. E você fazia isso com o que era interessante para você, no caso. Nossa, né? arrasou, gente. Mas eu falo, né? A mulher. as mulheres. Não, eu falo porque você falou aí, eu ia aprofundar a curiosidade. Sabe, que país é esse? Que é aqui? Que é aquilo? Que restaurante é esse que ela tá falando? E um grande pilar que foi onde eu disse que eu identifiquei que a comunicação poderia mudar a minha vida, aconteceu num dos dias mais tristes para minha mãe. Porque foi logo no começo da entrada dele na escola que os alunos se juntaram para bater em mim e no meu irmão. Meu Deus. E veio assim uma galera batendo na gente E do nada? Do nada. E veio uma criança correndo em casa, chamou a minha mãe, ela veio me encontrar, ela viu a cena, ela abraçou a gente chorando e foi assim uma coisa, tanto é que ela quase pediu demissão do trabalho. Ela, na verdade, ela fez uma readequação de poder vir toda semana ao invés de a cada 15 dias. E na semana seguinte, e quem ficava com vocês na ausência da sua mãe? Uma vizinha que ela pagava para dar uma olhadinha, porque tinha um horário de ir pra escola, ela sempre ia lá ver se estava tudo bem.
Mas não dormia lá, a gente ficava sozinho. Dormia sozinha? A gente ficava sozinho. Eu tinha 11, 12 anos, meu irmão, um ano mais velho. A gente ficava só, cozinhava, fazia tudo. Tudo pode. Tudo. Quem vem da periferia aprende muito cedo a se virar. Da roça também, porque você tem que fazer, não tem outra alternativa. Mas eu também eu conto isso, a minha mãe até nem gosta muito, ela fala, eu falo, mãe, mas eu a compreendo, né, você teve 5 filhos, a gente, né, tem toda a nossa, a gente foi começar a ter uma relação boa financeiramente, eu já tinha os meus 17, 18 anos, que quando a gente começou, promotora, degustadora, vender a vendas, resolve qualquer dor. Mas eu sou escola pública grande parte da minha trajetória, então a minha escola de bairro, se eu não acordasse, eu não ia pra escola. Então eu tinha que acordar sozinha. Eu e meu irmão mais velho tinha que fazer o nosso café sozinhos, e nós íamos sozinhos. Porque meus pais acordavam muito cedo pra trabalhar e eu nem os via, nem os via. Mas diferente da sua que nem estava. Às vezes eu falo, ela fica, nossa, mas não fazia por mal. Eu falo, mãe, óbvio Sim, que não. a gente compreende. A gente compreende, então assim, mas eu também sabia que eu precisava de ir pra escola. Ou seja, disciplina. Disciplina, porque se eu não fosse, e aí, como seria? Né? Exatamente. Então, E naquela mesma semana, o que eu observei? Os meninos não queriam papo comigo. As meninas também não. Tanto é que um dia tinha um grupinho, uma delas ia fazer aniversário, ia fazer uma festinha. Eu queria muito ir nessa festinha. E as meninas me deram a data errada, oh meu Deus. para que eu não pudesse estar. Aí, beleza, passou. Fiquei muito triste, mas passou. Ficava sozinha, foquei muito, sempre fui muito estudiosa. Muito Jura? leitura, E por sempre. quê? Porque a minha mãe sempre falava uma frase que ela escutou de um professor dela. Marilice, case-se com os livros. E ela chegava pra mim e falava, filha, eu escutei do meu professor uma frase que eu quero falar pra você. Case-se primeiro com os livros. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu sempre busquei na leitura um refúgio. Tanto de expressar as minhas emoções e também de fazer resumos de livros. E eu acredito que a escrita é uma habilidade fundamental para que você consiga tirar algo do papel. Você não tira as coisas do papel, você Não. coloca ele no papel. Não. Então você tem muita Maravilhoso. clareza. E eu vi um grupo de meninos improvisando no intervalo, rap, rima. E eles usavam a rima pra falar do meu cabelo, pra falar da minha aparência, pra falar que eu era feia. E aquilo, obviamente, me incomodava. E aí que eu comecei? Falei, eu vou responder. Vou responder. Eu comecei a fazer vários improvisos. E eu fui me preparando. Eu ficava em casa, na frente do espelho, eu vou responder, um dia eu vou responder. E chegou esse dia. Que eles fizeram uma rima e eu respondi. E aí, porque a minha foi melhor. E daquele dia em diante eu fui aceita no grupo dos meninos. Uau, por resultado. Por resultado. Ai, que sensacional. Óbvio que é, por resultado. Eu liderei predominantemente homem. Eu não ganhei o respeito porque eu sou bonitinha, legal, gente boa, porque eu entregava resultado. Sensacional. Então eu treinava, ninguém treinava igual. Quando eu chegava, ninguém preparava como eu. Se eu fosse fazer, eu fazia de verdade. Uhum. Se eu chegar, eu pensava, mas nós vamos trabalhar até 8, 9 horas da noite? Até 8, 9 horas da noite? Você acha que eu vim fazer o que aqui? Então as pessoas assustavam com o meu comprometimento, assustavam com a minha dedicação. Assusta. Porque para eles é menos difícil, né? Exato. Olha pra você ver, você ganhou pelo resultado. Quanto você não treinou pra fazer? Exatamente, várias vezes. Quão criativa você não teve que ser pra falar, meu, eu não posso entregar qualquer coisa, vou ter que fazer... Tinha que ser extraordinário. Tem que ser extraordinário. E depois que, olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica agora. Depois que os meninos me validaram, as meninas me aceitaram. Olha isso. Se a gente for traduzir para o mercado de trabalho... É gigante, é real isso, é real. A validação é real. ainda é muito... É real, é real. Quando os homens falam, tipo, eu tenho sócios homens, eu tenho companheiros, parceiros, em nível de parceria que eu já tô há muitos anos caminhando, quando eles me validam, fala, meu, se eles estão falando, eu tava agora, tipo, sou sócia do Flávio, do Joel, do Caio, ficava no Caíto, agora eu levei as minhas mulheres todas no Caíto, Caíto falou, meu, Alexandra, é só para isso, o Caio tá falando, né? Então, ainda existe essa relação. E a gente tá aqui para criar esse momento. Tentar fazer, é óbvio, que a gente não precisa de ninguém para validar. Exato. Né? Aí o segundo passo, nessa época de escola ainda, foi com relação às meninas, que aí as meninas começaram a se aproximar. Mas por quê? Como eu lia muito, e aí entrou aquela fase de apresentação na escola. E eu tirava as melhores notas. Uau! E aí houve um momento, primeiro eram apresentações individuais. Eu tirava e nesse período da escola você sempre trabalhou?
Sempre trabalhei. Nunca deixou de trabalhar? Nunca. Porque dos 12 aos 16 você fez a unha de casa em casa, Isso depois foi entrou... antes. Esse acontecimento é antes da minha ida para o salão de beleza classe A. Ah, tá. E depois você foi para o Sede. salão do classe A. E você me falou uma coisa que foi interessante, porque até que, para que você compreenda, nem todas as mulheres ou homens que sentam aqui, porque eu já recebi alguns homens, a grande maioria são mulheres, mas eu recebo também alguns homens que eu gosto e sei que tem muito a colaborar. Eu conheço a história, eu conheço de onde vem, eu conheço um pouco do momento. A Poliana Félix eu estou conhecendo hoje com mais profundidade. Então ela me trouxe somente alguns elementos importantes e eu acho que até para que eu pudesse entender um pouco da história dela, ela falou muito sobre, que eu acredito muito que está correlacionado a todo mundo pode, mas precisa ser para quem já tem um entendimento do quão importante é e o quanto isso acelera o seu processo, que é a modelagem. E você me trouxe essa informação, quanto viver, pertencer àquele salão por um determinado período, fez com que você modelasse. Me conta um pouquinho mais, o que é esse modelar? Antes, eu vou conectar com esse ponto já. Vou só finalizar essa parte da Tá, apresentação, porque as pessoas, elas vão se aproximar muitas vezes de acordo com o que você tem a oferecer. E isso em qualquer nível ou esfera social. Quando na escola a gente migra da parte de apresentação solo para trabalhos em grupo, todas as pessoas queriam fazer parte do meu grupo uau, pela nota. Não era por mim, era pela é nota. pelo seu resultado. Mas, pra mim, era o suficiente, porque tudo que eu queria era pertencer. E aí você também começou a entender que aquilo dava certo. Exatamente. Então eu vou repetir, repetição. Exatamente. E aí Eu a também. modelagem, ela vem desse momento. Eu fico É no como eu salão não vendo- servi, como eu te contei, igualzinho. É. Você foi o meu, eu falei, quanto mais eu servir, quanto mais eu entregar, mais eu sei que eu vou ter parceria, mais vai dar certo, as coisas vão... É impressionante. E funciona. E funciona. E o que que aconteceu? Eu começo a me relacionar, meu marido, estamos juntos há 12 anos, quase 12 anos. Gente, ela tem 30, então ela tá junto desde os 8 anos. 18. É só pra fazer, porque você é Sim. tão jovem que tem... Ah, é? Parece que eu tenho 20 anos. É. E o meu marido, ele chega pra mim e ele fala assim, Polly, você já aprendeu bastante coisa no salão. E você já trabalhou como autônoma por muito tempo. Por que você não volta a trabalhar pra você? Eu falei, será? Ele falou, eu te ajudo. Eu te ajudo com a parte de gestão. E eu tenho até hoje um caderninho que ele me deu, tem lá tudo escrito com a letra dele, ele fazia a gestão da minha agenda. Então eu falei, tá, vou me preparar, vou pedir demissão do salão e volto a trabalhar pra mim. Só que com o resultado da modelagem. Porque Não, agora olha que excelente eu isso, não gente. trabalhei, eu migrei o meu Não, corpo. eu falo isso porque hoje as mulheres, eu tenho de todos os segmentos, diversos, inclusive eu quero você dentro do Clube A, viu, Polly? De todas as formas. Estou já. As mulheres têm muito a aprender, você tem muito a somar e tem muito pra gente fazer junto. Mas estou falando só sobre a modelagem, porque você vai contar e aprofundar. Eu quis que você reforçasse, se você puder aprofundar bastante, porque independente do segmento, do objetivo, do cenário, das condições, a modelagem é uma forma mais rápida. E aí você só que permite colocar a sua essência, o seu jeito de ser. E eu falo com muitas mulheres, ora a mulher quer ser educadora, ora a mulher quer ser palestrante, ora a mulher quer ser líder, ora a mulher quer ser uma gestora melhor. Ora tem mulheres que me buscam até para entender como eu lidero a minha vida enquanto mãe, empresária, E elas vão modelando o que deu certo. E eu acho legal porque as pessoas não entendem ainda, não acessam o que é modelar. Confundem O quão com imitar, exato. Então traga isso, porque eu acho que é tão importante. Quando eu saio do salão e eu volto a trabalhar pra mim, já era esse viés. O meu público mudou. Falei, tá, eu vou sair, mas eu não vou mais trabalhar na periferia. Não virando as costas para abraçar meu passado, mas compreendendo que eu queria continuar naquela ambiência. Você se preparou. Novas possibilidades, exatamente, eu me preparei. Então, o auge da minha carreira de porta em porta de preço foi R$10. Pé em mão. Quando eu saí do salão, eu já cobrava 50. Uau. Eu tô falando há 10 anos. Há pelo menos 10 anos. Então, era um outro ticket, era uma outra percepção. E eu continuo fazendo o quê? E você fazia R$50 é o que é? Eu tô falando pela uma estimativa do que eu tenho de experiência, dando 2 horas? 2 horas, 50 reais. R$50. É, olha, não, tipo assim, mesmo na época, se a gente for trazer pro valor presente, já vamos falar de próximos aí, os quase R$100. Exato. Né? E aquilo foi muito importante porque eu sabia como lidar com aquele público.
E foi justamente atendendo a esse público, olha a importância do ambiente, das pessoas, das conexões e da autenticidade. Atendendo a um cliente, ela olhou para mim, ela falou assim: Polly, eu amo o seu trabalho como manicure. Eu respeito a sua paixão, porque eu sempre fui muito apaixonada. Eu acreditava que eu estava mudando a vida de alguém quando eu fazia a unha dela. Olha, imagina, a pessoa vai assinar um cheque. Era a época do check-in. É, Se ela tiver com a unha feia, ela não vai se sentir tão confiante. Então eu acreditava no valor que tinha. que demais. E ela falou: você é muito boa, de fato, mas você é muito boa em outras coisas também. E uma delas é a comunicação. Você fala muito. O seu cliente falou. A minha cliente, a Lê, o nome dela, coincidentemente. Olha, Alessandra. E ela chegou e falou assim: por que você não vem trabalhar comigo num projeto? Tô num projeto de um filme e a gente tá precisando de uma secretária executiva. E eu me recordo de falar assim pra ela: Ali, eu não quero. Eu não quero trabalhar CLT. Trabalhei ano solo, depois eu trabalhei CLT no salão de beleza, vim trabalhar pra mim e eu não queria voltar a bater cartão. Ela falou: Polly, pensa direito, é uma oportunidade, você vai estar dentro de um ambiente. é o ambiente, com não é- era um caminho do meio, caminho do meio. Tem pessoas que não sabem a hora de dar o passo certo. Exato, e eu não Tá? sabia. É, tem gente E que não ela sabe. insistiu. Ou faz o seguinte: trabalha 6 meses só na duração do filme, que era o último filme do diretor Hector Babenco, em memória. Meu amiguinho Mind of Friends, o último filme dele era um filme muito especial pra ele. Eu falei: tá, mas só durante a produção, são 6 meses. Eu vou sair, inclusive eu vou me casar, vou viajar de lua de mel e eu não vou voltar. E assim eu fui trabalhar e foi uma experiência incrível. Conheci muitos atores, conheci o diretor, tive uma afinidade muito grande com essa questão dos bastidores, de cuidar da agenda dos atores, Que legal. enfim, de fazer gestão. Eu comecei a entender essa parte de A relacionamento. entrega, a excelência, o quão preciso tem que ser, que tudo tem processo. Exatamente. Mas saí pra me casar, conforme prometido, eu falei que não ia voltar e eu não voltei. Só que quando eu retorno da minha viagem, o diretor pessoalmente me liga. Ô, Polly, a Lê já me falou que você não quer voltar a trabalhar. Mas eu tenho uma amiga que ela precisa muito de alguém como você. Ela tá em produção de um filme. Você pode ajudá-la só em mais esse projeto? Eu pensei, falei: ai meu Deus, não acredito que eu vou de novo pro CLT. Falei: tá, eu vou, mas eu não vou ficar. Eu deixei muito claro isso, eu não vou ficar. E fui trabalhar, e essa pessoa é simplesmente Rita Buzar, a roteirista e produtora dos filmes Olga, O Tempo e o Vento, Nossa. Budapeste. Inclusive, olha que interessante, gente, o papo vai longe. A nossa relação dentro do escritório era bastante complexa, porque éramos só nós duas. Eu fazia parte de captação de recursos para BRDE, Ancine, enfim, Fundo Setorial do Audiovisual, e criava as apresentações de PowerPoint para Uau. os investidores. Você mesmo quem criava? Você tinha essa competência? Aprendi a fazer. Aprendeu lá, ótimo. Tanto É porque tem gente que fala, por onde eu começo fazendo? Aprendi a fazer. Erra certo. A entrevista, ela chegou para mim: você sabe usar o Excel? E eu não sabia. Eu falei: sei. Você falou que sabia? Falei: sabia. E fui pro YouTube, baixei a planilha, meu Deus, como é que eu faço? Aí, ó, você que... Eu falo que todo mundo fala assim, não sei. E aí você fez o que pra aprender? Eu fui procurar, gente, eu fui procurar saber, pedi pra uma amiga me ajudar. Ai, que ela trabalhava com finanças, trabalha até hoje. Falei: amiga, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: sim, mas eu não sei, preciso aprender até segunda-feira. Porque segunda-feira eu ia começar. Seu prazo, 2 dias. Eu tenho que estar Exatamente. afiada. E era desafiador, porque ela precisou se tornar uma mulher muito dura, muito rígida para lidar com um mercado extremamente masculino. Então a nossa comunicação, ela era um pouco truncada. E eu não compreendia. Hoje, depois que eu saí, eu entendo que ela precisou agir daquela maneira. Claro, haviam coisas que poderiam ter E você ficou de fato mais 6 meses? Fiquei 2 anos. Agora, como você teve essa passagem, eu queria que a gente só fechasse esse ciclo, que eu acho que é relevante até em nível de o que você pode trazer como aprendizado, fazendo uma síntese do que, quando você sai e fecha esse ciclo no salão, você assume ali um papel de coragem, que eu passo de fé, fala, vou voltar para ser autônoma, mas com outro posicionamento. Né? Vou lidar com o público que eu me preparei, você aumenta o seu ticket, começa a fazer o seu trabalho. Seu companheiro te ajuda em toda essa frente de gestão e tal. Quais são os grandes 3 principais, se a gente pudesse elencar, assim, ensinamentos, assim, que você
entrega, eu gostaria de entregar hoje para pessoas que também precisam desse passo de fé, que tá fazendo essa migração, sabe? Que é um sonho, é um chamamento. Você quer sempre tomar essa decisão de ter o seu negócio, de, né, prover para você suas experiências, suas oportunidades, enfim. Então, estou saindo do CLT, vou começar a ser autônomo, vou empreender, vou seguir o meu chamado. O que essencialmente foi relevante naquele momento, assim, que você traria para as pessoas? Primeiro, compreender que as suas condições iniciais não definem o seu destino. Isso é fundamental. Quando eu entendi que tudo que eu havia vivido, principalmente no que diz respeito à escassez, não determinaria o que eu poderia conquistar no futuro, eu comecei a sonhar. Isso aqui é muito forte. Muita gente perde as habilidades, a sensibilidade de sonhar, porque o cotidiano engole, porque tem que trabalhar para pagar conta. E quando você deixa de sonhar, é como se você aceitasse morrer em vida. Quando você deixa de sonhar, você tá morrendo em vida. Você tá sobrevivendo e não vivendo. Então, esse foi um ponto fundamental para mim. Poxa, ok, da roça pra favela, tá. Gente, muito forte. Que Quando tem? você deixa de sonhar, você tá morrendo em vida. morrendo em vida. Só que como que você faz para sonhar, né? Se você não conhece nada. Então, a exposição, segundo ponto, se expor a novas experiências. Porque quando você se expõe, você traz para o teu imaginário um senso de e se? E se eu vivesse isso? E se eu viajasse também? E se eu me tornasse dona do meu próprio negócio? Esse e se já é um caminho para quem está vivendo ali na estagnação. Ou para quem está tentando apenas reproduzir a jornada dos seus pais ou dos seus familiares. Depois de compreender que esse cenário ele pode ser mudado, vem a segunda etapa, a modelagem. Eu preciso encontrar pessoas que já estão vivendo aquilo que eu quero viver. Exatamente. E Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. E olhar para essas pessoas de uma maneira analítica. E não de Vislumbre. Meu Deus do céu. Porque quando eu tenho Maravilhoso. por isso, eu vou... Até porque, nos bastidores, a gente nunca sabe. Exatamente. Uma coisa é performance, o que ela quer que você escute, o que o outro precisa entender. Exato. Outra coisa, de fato, ela passa. Então, absorva o melhor, capta o que é essencial, entenda ali o que... Porque ela já se preparou, ela já passou por coisas. Então, é importante, mas siga a sua vida, né? Exato. Porque... eu olho para essa pessoa com raio-x. Exatamente. As habilidades que essa pessoa tem. Nossa, eu admiro a comunicação. Eu admiro a clareza. Exatamente. Eu admiro a habilidade dessa pessoa ser disciplinada. Como que eu faço para no meu cotidiano ser disciplinada também? Eu vou precisar eliminar distrações? Eu vou precisar anotar mais, fazer listas de tarefas? Eu vou precisar treinar a minha oratória? Eu vou precisar olhar mais pro mercado, entender como que o comportamento do consumidor tá mudando? O que eu preciso fazer? Aí sim, eu começo de fato a modelar. Porque modelar não é imitar. Mas você tem uma mentalidade, Polly, que é curioso, porque como a sua trajetória é totalmente diferente da minha e a minha é totalmente diferente da sua, você vem com uma necessidade e você teve essa capacidade, essa coragem de fazer essa virada, que eu não vou poder fazer as mesmas coisas que todo mundo. Eu não vou poder me comportar de uma forma confortável, como todo mundo sempre entra no fluxo natural das coisas. Eu vou ter que me esforçar um pouco mais. 10 vezes mais, principalmente 10 vezes mais. Racial. Exatamente, mas é real. Eu vou ter que me esforçar um pouco mais. Dito isso, você precisou... Eu falo como se tivesse uma antena, sabe, rádio? A sua antena teve que ficar sempre em alerta. Exatamente. E é o que as pessoas... Porque eu falo que o esforçado ganha o talentoso. Meu marido é musicista de dom, de natureza. Eu sempre conto essa história para as pessoas. E eu conheço vários outros musicistas que estudam muito, que não tem um dom dele. Não tem a escuta ativa dele, que é aquela sensibilidade. Ele tira qualquer música, qualquer piano, violão, guitarra. A gente tem isso hoje. Mas ele não é tão esforçado. Por que ele não é? Porque é confortável pra ele. Ele pega muito rápido, ele chega, ele é canhoto, ele toca até no violão, que é de destro. E as coisas fluem e acontecem. Agora... se a pessoa não teve a oportunidade que ele teve, na estrutura que ele teve, a orientação que ele teve, então ele vai ter que se esforçar muito mais para performar. Então, é legal a gente aprender com você, porque você faz aquilo que as pessoas não têm coragem de fazer. Você faz aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer.
entendeu? Tem que ter, exatamente. E essa disposição, no meu ponto de vista, E é muito interessante. Do sonho? Vem do sonho. Porque se eu... Sonho não, vamos trocar por objetivo? Sim. Puxa, eu tenho clareza do que eu quero, e essa clareza do que eu quero precisa vir de encontrar uma certa inconformidade com a situação onde eu tô vivendo, eu começo a me movimentar. E o movimento, ele tem que vir primeiro que o refinamento. Excelente. Então eu vejo que muita gente tem esse senso... Refinar e não movimenta, né? Exatamente. Eu vou receber a técnica. Perfeccionista. Mentira, meu ponto de vista. É. Aí eu tenho... O que tá escondido por trás disso muitas vezes? Um medo da rejeição, uma crença de merecimento baixa, e aí eu vou me alicerçar nisso. Ah, não, eu não vou tirar minha ideia do papel porque eu sou perfeccionista. Eu não vou sair de CLT porque eu quero deixar o negócio redondo, perfeito antes de começar. Quando, na verdade, é um grande medo de dar errado. Na minha vida, eu sempre tive isso muito claro. Eu vou fazer até dar certo. Eu tenho um pouco disso também. Até meu time assusta, porque eu sou a pessoa muito do porquê. Então eu preciso muito da pessoa do como. Vai estruturando, da prudência, vai organizando, vai, né? Eu sou a pessoa da visão, eu sou estrategista, eu sou criativa, eu gosto de movimentar, eu sou do movimento. E a gente precisa dessas pessoas. E as pessoas assustam com a gente. Porque falam, nossa, mas você vai fazer, não tá nem tudo. Eu falei, não, isso aí a gente vai ajeitando no meio do caminho. Exatamente. Essas coisas a gente vai ajeitando no meio do caminho. Você é assim? Total. A minha estrategista fica maluca. Porque de repente, tô fazendo uma coisa, lancei um produto, já tô vendendo. Ela, mas você nem falou comigo. Tinha que mandar cópia. Eu falei, já fiz. E não tem certo e errado, né? Eu acho que a gente precisa dessas pessoas ao lado. Essa sabedoria que a gente tem que ter. Exatamente. Agora, quando a gente consegue harmonizar isso, a nossa visão de longo prazo com as pessoas certas, para trazer essa estrutura, essa robustez, né, para escala, nossa, aí a gente consegue performar. Então, ó, só pra gente repetir os três grandes, você trouxe pontos tão fortes. O primeiro é que você tá... Não, antes disso, você falou que onde você, as suas condições... As condições não definem o futuro. Pra você, né, que também tá nesse ponto de inflexão, de mudar de carreira, hora até de sair de um CLT, para empreender, para seguir os seus sonhos, seus objetivos, 3 ensinamentos que ela fez tirou como acho que aprendizado, como uma leitura da vida dela, de quando ela sai do salão e vai novamente seguir sua vida autônoma e empreender, é que as suas condições não definem o seu futuro, mas as suas decisões sim. Maravilhoso. Modelagem, precisa olhar para as pessoas com olhar analítico para recriar aquelas mesmas habilidades dentro da sua essência. E por fim, movimento. Não tem como você tornar algo incrível a flor mel. Há anos no mercado. Quantas novidades, quantas inovações, teve rebrand, teve várias coisas, então não tem como você achar que algo que performava 10, 20 vai continuar performando. Aí que vem a questão da inovação. Então acho que esses 3 pontos definem bem essa época da minha transição. Que legal, porque você inovou, né? Você saiu de um ticket de 10 para 50, e aí, como é que eu vou vender? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou chegar para essa pessoa? Até da forma como você leva os seus produtos, né? Em todos os aspectos. Exatamente. É que a gente acha que é coisa simples, né, Polly? São simples de repente, o passo que a pessoa tem que dar, né? Exatamente. Não precisa ser algo grandioso. Por isso que eu falo. Desapega do perfeccionismo. Tenha realmente essa coragem de fazer dentro das condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Maravilhoso. Porque isso muda o jogo. Adorei. Então, aí a gente tá na Polly, segundo projeto, que ela tava dentro do cinema. Dentro do cinema. E aí? Eu entro na faculdade. Entro na faculdade, sou formada em gestão de turismo e hoje eu curso pós-graduação em grafologia e neuroescrita. Olha a escrita de novo na minha vida. E a grafologia, para quem não sabe, é a ciência que estuda a personalidade das pessoas a partir da letra. Eu não conhecia com profundidade. É incrível. A grafologia, a nossa escrita é como se fosse uma impressão digital. As pessoas acham que a gente escreve de maneira mecânica, mas não, é psicológico. Ou seja, a partir da sua grafia, você consegue identificar padrões de comportamento. Nossa, então a minha é péssima. Não, depende. Não, e às vezes eu escrevo, até como letra, porque meu raciocínio não vai tão... Não sei se é eu quem defini isso, não sei se é essa a realidade. Então isso é bom dizer. Mas eu falo, nossa, peraí, faltou uma letra aqui, porque eu tô lá pensando na segunda palavra já. E aí tem a ver com a sua personalidade. Você já se disse uma pessoa visionária que pensa no futuro e que é da inovação. Ou seja, quando você pula, muitas vezes, porque você já tá pensando à frente. Então, a escrita é psicológica, então ela acompanha o seu nível de raciocínio. No mercado de trabalho, não sei como que tá isso agora, mas sempre tinha aquela questão de você escrever uma redação para se apresentar.
A análise não é sobre o texto, a análise é sobre a letra. Porque a letra traz os traços da sua personalidade e o RH traça esse perfil. Nós precisamos de uma pessoa para tal vaga e ela precisa ser ou focada em processos, ou uma pessoa mais dinâmica, ou uma pessoa inovadora. Então, você analisa os padrões, onde você pinga o I, onde você corta o T, o tamanho, se você escreve acima ou abaixo da letra, tudo isso tem um conjunto de códigos. Com certeza. A FBI utiliza muita grafologia, muitos crimes foram E por que desvendados você por- foi para grafologia? Primeiro, pela questão escrita. E a grade da grafologia tem a comunicação. E tem essa parte de você entender como que as letras, como que as palavras conseguem provocar sensações e emoções nas pessoas. Já tem um livro, Polly? Eu escrevi a minha primeira coautoria, foi lançada Ah, agora é? em outubro, em setembro. Estou no meu segundo projeto de coautoria e ainda esse ano eu lanço meu livro só. Que legal, parabéns, que lindo, merece. Merecedora, muito Ai, bom. muito obrigada. E por muito tempo eu tive. E na faculdade você continuou com qual projeto paralelo? Na faculdade, o meu projeto paralelo foi Mary Kay. Então eu tava na. É onde você entra Onde eu entro com essa parte que me traz até onde eu tô hoje com esse foco da comunicação. Por quê? Eu trabalhava na produtora, fiquei 2 anos, como eu disse, e eu ganhava em torno de R$ 1.100 por mês. Já tinha me casado, fazia faculdade, sempre estudei em escola pública e fui bolsista também, formada por bolsa do ProUni, pelo Enem. Então, eu sentia falta de uma renda extra. Falei, gente, o meu dinheiro não sobra. Não dá. Não dá. Eu preciso de uma grana. Foi aí que eu comecei a vender cosméticos. E no meu primeiro mês, eu entrei na Mary Kay. Isso foi a parte muito... Você entrou pra vender. Eu entrei para vender. Eu entrei no dia 22 de janeiro de 2016. No dia 25 de janeiro, eu fiz o meu primeiro treinamento de produtos. No dia 30 de janeiro, eu tinha vendido R$ 5.000. Uau. E eu não tinha dinheiro para começar. Eu cheguei pro meu marido e falei assim, amor, eu quero entrar na Mary Kay pra ter uma renda extra e o kit de início custa R$ 169. Ele falou, eu vou te dar pra começar. E ele me deu. Só que tinham vários benefícios. Só que olha que interessante. Ela entra junto com a faculdade para um outro território, que era vendas na veia. Todo negócio é vendas na veia, mas esse diretamente, que ela tinha que acessar, né, sempre novos clientes. Não era o serviço, ela vendia o produto. E ela chega a ser diretora da Mary Kay. Então presta atenção nessa história. Presta atenção nessa história. Presta atenção. Presta atenção. Haveriam benefícios se eu fizesse um primeiro pedido dentro do mesmo mês de cadastro. Só que eu entrei no dia 22, então eu tinha menos de uma semana. E a minha líder chegou e falou, olha, se você fizer esse pedido aqui, você vai ter tal benefício. Resumindo, dava uns R$ 2.000, R$ 3.000. Eu não tinha cartão de crédito. E eu cheguei pro meu marido e falei, amor, você me empresta o cartão? E ele disse isso pra mim, eu já te dei o kit de início, agora você vai precisar se movimentar pra levantar esse dinheiro de outra maneira, porque eu não vou emprestar o cartão. E foi a melhor coisa que ele fez. Eu cheguei pra minha líder e falei, e agora? Ou tem uma estratégia, a gente consegue fazer uma cartela premiada, rifa. Você vai fazer o seguinte, conversa com as pessoas que você conhece, pede para elas comprarem um produto e pagar antecipadamente. Você pega esse dinheiro, a gente usa para fazer o pedido, recebe o produto, entrega, você vai ter uma lucratividade e faz um sorteio com os produtos extras. E assim eu peguei uma cartela de 100 nomes. Ela me deu um creme de mão de pêssego, nunca vou me esquecer. Olha. E o que eu fazia? Eu trabalhava nos Jardins, a produtora inclusive, até hoje nos Jardins. E eu não consegui, e eu tinha um vale-refeição de R$ 10. Gente, você não come nada com R$ 10 no jardim. Nada. Nada. Mas dava pra comprar um suco. Então, o que eu fazia? Eu levava a comida de casa, e no meu horário de almoço, eu pegava todo dia os R$ 10 e eu ia num restaurante diferente tomar um suco. E eu sempre sentava nas mesas que estavam ocupadas, porque eu precisava me relacionar. Se eu tivesse gente pra comprar o meu produto, eu conseguiria mais fácil. Então, eu fui vendendo um produto que eu não tinha para pessoas que não me conheciam, só pelo meu brilho nos olhos e a forma que eu falava para elas, olha, eu tô começando um negócio novo, eu tenho 3, 4 dias para fazer um pedido, eu vou te entregar o produto, eu pego seu telefone, eu preciso muito, me ajuda. E as pessoas me ajudaram. Em menos de 3 dias, eu vendi 100 nomes, ou seja, R$ 4.000. Foram R$ 5.000, só na confiança. Então, do restaurante, colaborador, intervalo da faculdade, peguei esse dinheiro, comprei os produtos, tive R$ 2.000 de lucro, eu ganhava 1.100,
trabalhando CLT, entreguei para todo mundo e daquele dia em diante, o que era uma renda extra se tornou muito mais, tornou-se a minha renda principal. Só que ainda assim eu acabei conciliando por um ano. Quando chegou no final do ano, eu cheguei pro meu marido e falei assim: tô pensando em pedir demissão para ficar só vendendo. Eu nem tinha despertado para carreira executiva. Aí ele falou assim: ah, você acha que vai dar certo? Eu falei: amor, vai, porque eu vou fazer dar certo. Não tem outra opção. Comuniquei a minha chefe da minha saída. Ela reagiu da seguinte maneira: você tá me dizendo que vai sair da produtora pra vender batom? Foi isso? Foi. Falei: vou. Ela falou assim: então você vai ter que pedir demissão, que eu não vou te demitir. E naquele exato momento, eu escrevi minha carta de demissão. Falei que, como que é? Aviso prévio, cumpri Aviso o prévio. aviso prévio, porque não tinha mais ninguém. Só eu sabia o que eu sabia, então precisava treinar uma outra pessoa. Veio a irmã dela pra trabalhar, pra aprender comigo ao longo desse mês. Não aguentou. Ela pediu pra eu ficar um pouco mais. Veio muito humilde, assim, por favor. E você ficou? Fiquei. Mas falei com uma condição: haverá um congresso, um seminário da empresa e eu quero ir, são 3 dias, era dia de semana. Fui nesse seminário. Quando eu saí desse seminário, eu entendi a grandeza do negócio, que tinha uma carreira executiva. E quando eu vi Tinha um plano de carreiras, né? Uma venda direta. Então, poxa, de consultora de vendas eu posso me tornar uma diretora. Mas foi muito importante ver e sentir. Era um É evento pra ambiência 10 de mil novo. mulheres. Você não desvê o que você vê. Exatamente. Então você tá lá, você precisa de ver o que é, com quem eu estou, onde eu posso chegar. Eu vejo muitas pessoas que a gente tá falando, eu acho que estão ainda mais para nós mulheres. A mulher, ela paga a bolsa, ela paga, ela está disposta para pertencer por N questões, tá tudo bem. Mas ela não paga para aprender com outra pessoa. Exato. Ela acha caro para poder acessar o Exit melhor. E aí são as escolhas. Qual batalha que você quer vencer? Eu amo esse seu posicionamento. Mas qual é a batalha que você quer vencer, Polly? E quando eu escutei ali, eu nunca vou me esquecer. Que eles iam anunciando a mais nova diretora de vendas. E falava, Ai, até arrepiei, você falar. ai, nossa, também. E até vibrou. Impacto. Não corta isso. Não corta, deixa isso. A energia. A energia, ela precisa circular. Precisa circular. A minha mãe estava comigo, a minha mãe sempre Ela tava do meu lado. A minha mãe foi a primeira consultora da minha equipe. A primeira. Ai, que lindo! Falei, dá pra ir pra esse caminho. Ela foi a primeira pessoa que eu cadastrei. Eu levei ela no evento comigo. Nós nos olhamos naquele momento. Eu falei assim: mamãe, eu quero ser uma diretora. Ela falou: vamos, filha. Vou te ajudar. A gente vai fazer tudo o que for necessário. Cheguei pra minha líder e perguntei: como funciona o plano de carreira? Ela me explicou. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Ela falou: você precisa de 30 pessoas no time. Como que eu recruto essas pessoas? Você vai precisar entender em detalhes todos os benefícios, o plano de carreira, o produto. Eu falei: tá, vou estudar. Com quantas pessoas eu preciso falar por dia? 30. Quanto tempo eu tenho? 4 meses. Quantos dias eu tenho até enviar a minha carta de intenção? Você tem 1 semana. Eu entrei em qualificação depois desse evento. E no dia 1º de julho de 2017, eu me formava uma nova diretora. 2 meses depois eu conquistava a minha primeira viagem. No final do ano eu conquistei uma segunda viagem. No ano seguinte, exatamente 1 ano, eu fui para aquele evento e era meu nome dito por 10 mil mulheres. Uau! Do jeitinho que eu senti, que até impactou tudo aqui, aconteceu e foi revolucionário. Continuei crescendo meu time, cheguei a um time de mais de 300 mulheres, conquistei as minhas primeiras joias, viagens nacionais, viagens internacionais e principalmente o prestígio muito grande da marca, porque eu sempre compartilhei o que eu estava fazendo. Agora, você não foi de consultora, diretora, eu sei que você participou, inclusive, como uma das caras, sim, das mulheres, uma mulher preta, linda, baiana, brasileira. Esse quadro, que coisa linda esse quadro. Inclusive, essa é a curiosidade, né? Aqui na Gallery, a gente, não é à toa que eu faço aqui meu podcast, que é uma galeria de artes. A arte, cada artista aprecia a arte de uma forma, ele constrói mais de cada um parecer de uma forma, né? Então, cada mulher, cada pessoa que chega aqui, a gente traz uma arte diferente para trazer senso único, né? Então, esse também foi escolhido aí aos seus, como o olhar apreciativo de Polly, né? De Poliana Félix, muito lindo. Fantástico, tem várias interpretações desse quadro.
Depois a gente pode fazer uma leitura. De fato, É. interessante. Tem tudo a ver, né? Que a comunicação ela pode ser de uma Exatamente. expressão diferente. Exatamente, pode vir desse olhar, também pode vir dessa questão de romper um silêncio. Por quanto tempo você silenciou os seus sonhos, a sua intuição? Aí tem muita coisa a ser explorada nessa expressão artística. E aí você, de consultora, não diretora, mas você teve outras participações, né? Por quê? Que eu acho legal para dizer o que talvez você almejou ali aquele papel de diretora, mas imaginou a sua potência também, né? Exatamente. O que acontece, Eli? Como eu compartilhava muito o meu bastidor, então se eu saía de casa para vender, eu postava. Se deu errado. Mas já era forte o Instagram? Já era no Instagram, então eu tenho todos esses registros. Eu vou Incrível. Eu te posso mandar. Eu tinha esses registros. Gente, tô aqui na rua. Gente, tô no ônibus. Gente, tô não sei o quê. Atendi. Nossa, olha, eu vendi isso. O marketing da empresa começou a acompanhar o meu trabalho. Até que chegou o momento onde eles começaram a me colocar em espaços estratégicos, como salas de imprensa, convenções. Tinha um evento X, vai estar a Tia Ock, da Blue Tree, vai ter Luísa Trajano, ter vários empresários, e a gente precisa que você esteja lá para falar da sua percepção enquanto consultora e diretora da marca. Como que é essa vivência prática? E você ficou 6 anos na Mary Kay? 6 anos na Mary Kay, sendo 5 como diretora. E tendo essas oportunidades, até que chegou o momento de uma campanha da base, que é o produto número 1 da marca, e eles fizeram essa sessão comigo e eu acabei estampando vários produtos. E foi uma surpresa, porque eles fizeram essa sessão de fotos e não falou, a gente vai usar essas imagens, mas não informou como. E aí teve uma primeira convenção só para as diretoras. E quando eu cheguei nessa convenção, tinha um banner gigantesco com a minha foto. Nossa! Aquilo teve um impacto tão grande, obviamente, para mim. E claro que trouxe uma projeção também. Incrível. Porque muitas outras mulheres negras se identificaram. Inclusive, eu quero compartilhar uma visão a respeito desse conceito de representatividade. Como que eu vejo isso? Fala-se muito sobre representatividade, da gente se ver em todos esses lugares. Eu acreditava e defendia muito isso. No entanto, hoje eu acho um pouquinho perigoso. Por quê? Quando eu falo que alguém me representa, eu tô dizendo também que eu não preciso estar. Eu não preciso fazer porque tem alguém lá. Eu prefiro o termo identificação. Eu me identifico, mas eu também... Eu também posso ocupar esse espaço. Então eu saio desse lugar da passividade e vou para um lugar de atividade. O que eu preciso fazer para mudar a minha realidade? Porque eu amo estar cercada dos meus. De sentir essa energia, eu vibro com aquele olhar de abrir tanto, de me sentir ali enobrecida por tudo aquilo, mas também da minha responsabilidade de abrir espaços para que outras pessoas venham também. Então não basta eu estar aqui com você, eu quero que outras pessoas estejam também. Não basta eu conquistar a minha autonomia financeira, eu quero que outras pessoas pretas também desfrutem dessas possibilidades de viajar, de contar as suas histórias sobre diversos vieses diferentes, sabe? Mas eu compreendo também que existem recortes, da questão ter um representante, sei lá, numa cerimônia da ONU. Sim, tem coisas e movimentos que o termo representatividade cabe. Sim, mas no cotidiano, pontualmente, sim. Muito interessante, mas nunca tinha parado pra pensar nessa relação de o pertencer, tipo assim, ela me representa, mas poxa, eu não pertenço, né? a Lene representa lá no Shark Tank, a Monique me representa. Mas não. Não. Eu me identifico, me fortalece. Me fortalece, poxa, pode ser um dia também do lado dela. Isso muda o jogo, porque eu começo Você sabe que acho que eu sempre pensei assim, você falando agora, eu nunca ninguém me representou no sentido de, eu falo, ela me fortalece, ela me inspira. Poxa, que incrível, né? Se é possível, eu também consigo. Mas eu sempre miro como se é um objetivo meu, se é algo que eu gostaria. Mas é interessante esse ponto que você traz. Você precisa contar a sua história, porque só você conhece as entrelinhas. E aí vem o lugar também da comparação, que muitas vezes as pessoas caem no erro da comparação, e comparação gera frustração, porque as pessoas não estão partindo do mesmo lugar. Agora, né, a gente entrando um pouco pro onde, né, e eu acho que é muito onde você
inicia agora você começa um outro ciclo, a vida são ciclos, né? E a sua saída na Mary Kay, por que aconteceu e como você se depara, né, de Poliana Félix, mentora, que trabalha toda essa sua preparação que vem lá da base, começa com a unha, enfim, toda essa trajetória que tem tudo a ver com a comunicação, tem tudo a ver com o posicionamento, e hoje você tem, eu falei, até brinquei, você tem uma visão 360 da comunicação, né? Não é ela só na oratória, ela tem toda são vários códigos, né, Poli? São várias... Pandemia, ali. Pandemia? Pandemia, dá aqueles choques que todo mundo sente aquele impacto, e agora o que vai ser? Só que eu já não era mais uma pessoa somente liderada, eu liderava um time de 300 mulheres. E era liderar? Liderar na prática, de recrutar. Isso eu tô falando 300 pessoas que eu cadastrei, que eu treinei do zero. Como que você pega o produto, como que você passa no rosto, como que você testa a base, como que você higieniza, E é tão como bom que você treinar, acompanha né? cliente. Você gostava? Amava. Eu também gosto. Eu dava treinamento toda semana. Além do treinamento em grupo para a equipe, eu dava treinamento individual todos os dias. Eu tava muito acostumada. O seu sucesso era o sucesso do time. Exatamente. Qual que é o maior case para um mentor? É o resultado. Então eu amava. Com certeza, com certeza. E nessa brincadeira de treino, eu comecei a entender que eu podia mais. Quando chega a pandemia, eu falo, poxa vida, eu tô aqui liderando, fechou tudo, e agora? Meu time precisa de inovação. Eu preciso continuar vendendo, preciso botar comida na minha casa e a minha equipe, sobretudo. Eu paralisei por uma semana. Eu não vou me esquecer de uma pessoa que me ligou, uma das pessoas que eu conheci nesses encontros da Mary Kay, esses espaços de acesso, que foi Patrícia Brasil. Logo que estourou a Maravilhosa. pandemia, Beijo, Paty. ela pegou o meu telefone no evento e eu nem esperava. Quando estourou a pandemia, a Patrícia me ligou de chamada de vídeo, 7 horas da manhã, logo no começo da pandemia. E eu sempre acordei minha ruim, então eu tava pronta. E você sabe que uma frase que a líder não procura oportunidade, ela tá sempre preparando para ela. Porque chega. Chega. E você tem que estar pronta. E ela me ligou e ela falou: Meu Deus, como que você tá assim, na pandemia, dentro de casa, antes das 8 horas da manhã, impecável. E ela Aí o que você falou? Ela me deu aconselhamento. Falei: É hábito. Todos os dias eu me arrumo, porque como eu me sinto é como me enxergo. Eu sou a minha prioridade. Se eu me deixo pra depois, eu vou priorizar o quê? Gente, muito maravilhosa essa frase. E ela me vem com isso, ela fala assim, Polly, como que você vai fazer na pandemia? Agora fechou tudo, o que você tá pensando? Me conta. E ela foi uma mentora naquele momento. E ela me testou, eu soube depois. Ela estava trabalhando em um projeto para Mary Kay. Ela estava fazendo comigo uma curadoria para entender como que a liderança estava se comportando. Tanto é que ela chegou para mim e ofereceu uma alternativa. Ela falou assim, Polly, por que você não pensa em outra coisa? De repente, vender brigadeiro, vender bolo de pote, uma alternativa, porque as pessoas vão continuar comendo. Mas talvez o cosmético agora dê uma caída. E eu falei, nossa, Patrícia, eu vou pensar nisso. E no final do dia eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, Patrícia, eu vou continuar. Não faz sentido parar o que eu tô fazendo. Eu vou continuar, vou encontrar o jeito. E sabe qual foi o jeito? Conhecimento. Eu comprei um curso para aprender a vender de maneira remota. Esse curso de novo foi atrás. Fui atrás de um novo jeito de fazer dar certo. E com esse curso eu comecei a entender que eu podia promover os produtos nas redes sociais à distância, que eu podia recrutar pessoas à distância e que eu podia continuar despertando esse senso de necessidade mais que nunca. Até porque as pessoas iam estar online, né? Ela ia estar conectada, visivelmente ela precisaria de performar ali, né? E sabe o que eu fiz? Comprei várias caixas de plástico e montei as chamadas pink boxes. Dentro dessa caixa eu colocava os produtos para demonstração embalados individualmente num saquinho transparente, tudo individual. Álcool gel, e eu mandava 2 caixas para casa das minhas clientes, no bairro, a princípio, via motoboy. Uma caixa com tudo para teste. E nessa ocasião você liderava e vendia também? Liderava e vendia. Nunca deixei de fazer o meu negócio pessoal. Porque eu entendi, se eu deixasse de fazer, eu ia cair num lugar de comodismo. E quanto que você tirava nessa soma? Eu vendia, antes dessa ação de pandemia, eu vendia em torno de 6 a 9 mil reais por mês de venda de produto, e eu tinha o meu salário
enquanto diretora de vendas, que ele era proporcional ao que o meu time produzia. Então, às vezes, eu ganhava ali de bonificação 5, 7, 10 mil, fora a minha lucratividade com os produtos. Quando veio a pandemia e eu comecei com essa ação de mandar os produtos e de trabalhar à distância, eu passei a vender 10, 15, cheguei a vender 20 mil reais a pandemia. Então, a Uau. pandemia se tornou o meu auge da carreira, tanto no que diz respeito a recrutamento, quanto a venda de produtos. E aí, eu me tornei um case de sucesso da mentora desse curso que eu comprei. Ela começou a acompanhar o meu trabalho de perto, igual aconteceu na Mary Kay. E 8 meses depois, ela me convidou para fazer uma live. E antes disso, eu cheguei pro meu marido e eu falei assim, amor, eu queria tanto fazer uma live com a fulana. E ela tinha uma plataforma com quase 1 milhão de seguidores. E o meu marido falou assim, chama ela, você é muito boa no que você faz, ela vai topar. Eu falei pra ele, não, eu sou menor em números e proporção. Se eu fizer um convite, eu vou parecer interesseira. Então eu preciso me fazer interessante para que É ela isso aí. seja Essa é a regra do interessada. jogo. E aconteceu, foram 8 meses até eu receber a mensagem. Polly, você é uma das minhas melhores alunas, eu quero muito fazer uma live com você. E nós marcamos, essa live aconteceu no dia 7 de setembro de 2021, às 7h30 da manhã. Pessoas foram entrando na live, quem entrava não saía. Ao final da live, 2.000 pessoas novas me seguiram. E nessa live, eu fiz um teste. Eu queria, pela primeira vez, contar a minha história sem ancorar em cargo. Porque sim, gente, o cargo, ele era importante pra mim. Pro lugar de onde eu vim, chegar naquele patamar, como rosto da marca, como líder de 300 mulheres, era importante. Falei assim, o que eu consigo fazer pelas pessoas, tirando aquilo que eu conquistei? Onde eu consigo despertar alguém? É. Será que eu consigo Sai- expandir a é. mentalidade, fazer com que as pessoas também queiram se movimentar e criar para si novas oportunidades? Mas o fato de você ter acessado essa mentoria, né, e você foi um case, né, dentro de resultado, ali você te despertou também que você poderia ser uma mentora? Sim. Tanto me despertou que o meu Porque muitas mulheres chegam, são empresárias, e elas falam, poxa, eu também quero ensinar no meu nicho, quero ensinar também o que eu faço, quero criar o meu método, né, de ensino, porque é apaixonante você servir e ajudar, né, dentro se você tem o dom e a competência, né, então ali, até então você não tinha, foi ali que você despertou. Eu me preparei. Na realidade, dentro desses 8 meses em que eu fui... Não, isso, mas foi nesse processo, quando Nesse você entrou. processo, eu digo que eu me preparei porque eu comecei a vender, comecei a ver as coisas acontecendo, eu comecei a validar uma metodologia e se eu ensinar também. E eu comprei o segundo produto da mesma mentora, que era Então foi muito boa. muito boa, Camila Vidal da Moving Girls. Não sei se você conhece. Não. Eu comprei um produto dela que chamava Como Estruturar e Vender a Sua Mentoria. Show. Eu aprendi a fazer isso, peguei 5 mulheres de negócios distintos para testar com elas se a minha linguagem funcionaria. Então, quem vendia produto físico, uma era tatuadora, a outra era cabeleireista. Pegou a parte de pluralizou para entender pra se entender. aplicava. E funcionou. Uma atriz renomada, Valquíria Ribeiro, tudo para validar. Quando chegou o convite da live, eu já tinha o meu produto pronto. O que eu precisava? De resposta. Qual que era a resposta? O que eu consigo fazer pelas pessoas? Como que elas enxergam o meu valor a partir do momento em que eu conto a minha história servindo valor para elas? E quando a live acabou, 2.000 pessoas começaram a me seguir e eu comecei a receber depoimentos ali, desse tamanho. Depoimentos de transformação. Eu tenho, inclusive, uma pasta com esses depoimentos. Não, eu recebo, a gente fica impactado, né? Meu Deus, a força da nossa história, do dom, de todas as nossas, todo o percurso tem muito o que transformar, né? De fato. E 2 dias depois, então no dia 9 de setembro, eu lancei o meu primeiro produto digital. Mentoria Tríade, comunicação, imagem e vendas. Show. Como é que chama? Que a mentoria dela é a mentoria Aurora, né? Hoje a minha... Ah, tá, porque não era... Na época não, né? Esse foi o meu primeiro produto digital. Mentoria Tríade, que eu trabalhava com comunicação, imagem e vendas. Legal. E em questão de dias, eu fiz 20 mil reais. E aquilo, a minha cabeça explodiu. Por quê? Eu já tinha ganhado 20 mil reais. Mas para eu ganhar 20 mil reais... Foi o mês inteiro, um rolê. Meu Deus do céu. Às vezes eu viajava, assim, 2, 3 horas para aprender uma base. E eu sempre fui. Porque para mim, a sensação da mulher se descobrir, de aprender a cuidar da pele dela se ver de uma maneira melhor, tinha muito valor para mim. Então, quando eu vejo isso, eu falo, uau, então quer dizer que eu não preciso necessariamente de um produto físico, que a minha vivência, a minha experiência, a minha habilidade de fazer com que a pessoa se veja num movimento coordenado para que ela conquiste mais rapidamente seus resultados, isso é possível?
não dá pra desver o que foi visto. Não dá. Ali foi questão de tempo, então de setembro a dezembro eu já entendi que eu ia transicionar de carreira. Primeiro, eu fui falar com a marca, falei, olha, eu quero fazer esse movimento. E a marca me disse, olha, Pauline, não é compatível com o nosso modelo de negócios. Então, ou você é diretora, ou você se torna mentora. E eu me escolhi. E o processo de resignação, ele acontece assim, a gente mandava um e-mail, normalmente demorava de 15 a 30 dias para a empresa dada evolutiva iniciar o processo. Eu enviei o e-mail, em 15 minutos eu tive a retorno. Polly, você não pode sair. Você tem muito valor para nós. Quando eu recebi esse e-mail, eu tive a certeza que eu precisava sair. Porque, na minha percepção, hoje, o momento de dar um passo à frente não é quando tá dando tudo errado. É quando tá tudo certo. É quando tá dando tudo certo. Você fala, pô, eu vendo, eu saio, eu transiciono. Porque você não é refém das decisões. Você consegue ver com clareza, você tem a tranquilidade de eu concordo total. Eu tava até na convenção agora com o Caetano na Chili Beans no navio, e esse está sendo um dos melhores anos da Chile, né? Resultado, em share, em todos os aspectos. E aí ele falou, e é por isso, por estar dando tudo certo, nós estamos nos mexendo. E é por estar dando tudo certo, nós estamos de novo inovando. Exato. Porque você mexe sim, o time tá ganhando. Você mexe sim naquilo que tá dando certo. Porque potencializa, né? Exato. Se tá ruim, já tem que ressignificar. Horas você tem que fazer coisas diferentes, né? E em dezembro, eu resigno ao meu cargo, converso com a minha equipe, falei, inclusive, gente, eu tô saindo porque eu conquistei. Eu fiz o meu nome, eu construí, eu entendi o conceito de marca pessoal. Eu tô saindo no melhor momento. Excelente. E o que você ensina hoje na sua mentoria? Olha, Hoje- porque começou com a tríade, né? Que é Isso. comunicação, vendas e Comunicação, imagem e vendas. imagem e Então, vendas. desde dezembro de 2021, eu trabalho exclusivamente usando a minha voz como ferramenta de transformação. Que show. Então, eu atuo como mentora de comunicação e oratória. Eu treino mulheres para que falem em público de uma maneira estruturada e altamente eficaz, compreendendo sobre linguagem, comportamento, oferta e emoção. Eu gosto muito da tríade de Aristóteles, de ethos, quando você pega toda a sua jornada, a sua autoridade, a sua identidade de fato, associa com aquilo que você tem robusto, ou seja, a parte da lógica, o quanto você pode mensurar, o quanto você pode medir, e patos, que dá origem à palavra empatia, que é a sua habilidade de extrair as emoções das pessoas. Então, eu trabalho, sim, no 360. Muito legal. Passa por mentalidade, então a base do meu trabalho é um processo de autoconhecimento, porque não tem como eu trazer a minha voz ao mundo de uma maneira de fato potente se eu não compreendo que a minha história é a única coisa que ao mesmo tempo me diferencia e me conecta. Total. Porque somos seres únicos. Ao mesmo tempo, quando eu conto a minha história de uma maneira a gerar valor para as outras pessoas, eu consigo baixar as barreiras e eu consigo criar para mim as melhores oportunidades. E não dá para fazer isso se você é uma pessoa que não se conhece, que não se valoriza, que tem uma autoestima baixa e fragilizada. Porque a base para uma comunicação de fato impactante, eloquente, altamente eficaz é o processo de autoconfiança. E a gente não tem a dimensão o quanto a comunicação ela muda tudo, todos os ponteiros. Porque se você quer comunicar bem na liderança, você quer comunicar bem num palco, se você quer comunicar bem para qualquer canal dentro das redes sociais, porque hoje é um meio fortíssimo. Então essa comunicação ela permeia tudo, né? Completamente. E a gente precisa compreender. Você consegue perceber, por exemplo, como agora eu mudei a energia para falar? Total, que eu trouxe total. Mais força. Mais força. Mais força. É como se a minha voz, ela assumisse uma forma física rígida e pontual. Agora, quando excelente. a gente está falando de acolhimento, de conexão, acontece... O tom. O tom, a gente prolonga. Aí vem a questão dessa modulação vocal. Quando que eu subo meu tom? Quando que eu desço? Quando que eu inclino para frente? Quando que eu trago estabilidade para o meu corpo? Como que eu coordeno conteúdo, expressão facial e gestual para fazer com que aquela mensagem acesse os canais auditivo, sinestésico e visual. Nossa, então, incrível. Eu preparo você para palestrar, eu preparo você para ser uma líder mais inspiradora a partir da sua comunicação, como que eu dou um feedback interessante, como que eu me faço ser compreendida, como que eu faço com que as pessoas queiram a minha presença. Hoje, eu ocupo... E isso é... Até porque eu acho que você abraça muito essa frase, né? Como você sente, é como eu te enxergo. Como você se sente. Como você se sente. É como eu te enxergo. Porque eu escrevi isso ali, em meados como você de 2016, se sente. Depois que eu me casei. Eu vim ali, manicure e tal. Quando eu me torno diretora, eu começo a ter um ganho financeiro completamente diferente.
E o meu marido, que vinha de uma estrutura familiar diferente da minha, de mais acesso, ele sempre me proporcionou tudo que pôde. Experiências, viagens, e era incrível ver aquilo, mas no meu consciente e inconsciente eu sentia aquilo de eu preciso dessa autonomia também. E quando eu me tornei diretora, eu comecei, ali não foi o cargo por si só. Foi tudo que veio junto. Os ambientes que eu O comecei a conjunto, frequentar, o conjunto. financeiro que mudou. Então, eu já não pedia, eu não precisava pedir dinheiro. Ai, vou num lugar com as outras diretoras, preciso de dinheiro para pagar o meu almoço. Não, eu tinha minha autonomia. E eu comecei a me comportar de uma maneira diferente. E as pessoas começaram a me dar feedbacks. Nossa, Polly, você tá diferente, você tá diferente. E o diferente não era pela mudança de título, era pela mudança de postura, pela mudança de comportamento, pela mudança A de partir do olhar. momento você se via, até pela conquista que você teve, então assim, esse é o como você se sentia, né? Exatamente. Autoconfiante, mais potente, mais segura. Exatamente. E as pessoas começaram a enxergar exatamente isso. Aí eu falei, opa, então quer dizer que se eu me deprecio, se eu me diminuo, se eu acho que eu não mereço, as pessoas vão entender isso mesmo que eu não abra minha boca? E sim, porque o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso gestual, É maravilhoso. olhos nos olhos das pessoas, as pessoas automaticamente vão fazer uma leitura. Então, como eu me sinto é como eu me enxergo. Então, eu preciso cuidar de como eu me sinto. Como que eu cuido disso? É a minha mentalidade, é o que eu consumo de conteúdo, as pessoas que eu permito que sejam influências diretas para mim, as experiências às quais eu me exponho. Então, tudo isso corrobora para que o meu emocional seja afetado. É. Faz Maravilhoso. sentido? Não, excelente. Maravilhoso, maravilhoso. E, Polly, a gente já tá quase chegando ao fim, meu. Que história incrível. Não, vamos ficar. Eu queria até que você trouxesse. Eu quero muito que você conheça cada vez mais, quero estar próxima, gostei demais. Acho que a gente tem muito a colaborar, muito a somar. E eu tenho uma missão na minha vida que é muito trabalhar a preparação e treinamento do posicionamento em relação ao próximo nível da liderança. Eu mesmo sempre estou buscando o meu próximo nível, né? Mais consciente, mais seguro, com mais abundância, com mais dinheiro, com mais ajuda e transformação. Eu queria que você completasse, assim, se você puder, né, trazer isso para dentro da sua vivência, sua experiência, e externar para todos que estão nos ouvindo, a liderar a sua vida Reconhecer a minha unicidade, a minha identidade e também a minha vulnerabilidade. Porque toda vez que eu compreendo que aquilo que eu não tenho total controle pode ser valorizado do jeito que é, minimizando o impacto disso, eu tiro um peso, porque eu deixo de me comparar e eu me aproprio do poder da narrativa da minha própria história. Então, para liderar, eu preciso me liderar. Então, como que eu me lidero? Me priorizando, me respeitando, me nutrindo nos ambientes certos, familiares, pessoas que realmente exerçam essa influência positiva. Então, liderar é entender a vulnerabilidade também, maravilhoso. potência e ponto de conexão. Excelente, a mulher nasceu pronta, né? Não, Não, preparei-me para falar, ler. Fala, quer que eu te conto tudo de novo? Você quer que eu te conto tudo? Posso só um pouco, é muito Não, interessante. eu gosto muito de aprender com e só pelo exemplo, né? E você é muito exemplo da comunicação, de fato, você flui. Eu falo que a gente só consegue ter fluência com a prática, mas tem um pouquinho do dom também, né? Acho que Eu acredito no dom mínimo. Domínio. De habilidade, Muito ferramenta, bom. estratégia. Concordo. É prática, quê? prática. Prática. E eu tenho como provar isso, porque todos os meus vídeos, né, tipo assim, ai, deu branco, ai, desculpa. E, ai, desculpa, eu tô nervosa. É que quando acontece isso, tanto a voz quanto a respiração, ela acaba deixando meu corpo desordenado. E eu vou começar a manifestar isso. É um pezinho batendo, é a mão para trás, é aqui a pizza. Você começa a descontrolar. Então, eu tenho como provar que treino dentro de uma metodologia pode fazer com que a pessoa que se sinta mais insegura, mais tímida e mais introvertida consiga de fato atingir essa alta performance na comunicação. Maravilhoso. Respeitando a própria personalidade. Quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Polly, eu quero ser igualzinho a você, eu falo, não queira, porque não vai. Não vai. O que eu vou te ensinar?
as ferramentas e habilidades para que você compreenda o seu perfil de oradora, as vulnerabilidades na sua comunicação e a partir disso você entenda como você vai performar melhor dentro da sua unicidade. Porque não existe um jeito só. Não. Polly, a sua comunicação, eu quero ser assim, não queira, gente. Eu preciso, novamente, um olhar analítico, entender o que eu posso replicar, respeitando a minha essência. Com certeza. Tem vários grandes... Até porque é como você se sente, é como você se sente bem, como você se sente na sua natureza, se sente potente, quando se sente mais forte. Eu mesma, dentro de qualquer entrega, quando eu sei lá, eu pertenço a palco no sentido de estar em palcos desde quando eu tenho 18 anos. Então, eu trabalho com educação há muitos anos, há muitos anos, em treinamento, em vários aspectos, em várias áreas, técnicas, área da saúde, de vendas, comercial. E antes eu tinha uma linha regular de comportamento na comunicação. Hoje eu vejo que eu preciso, ora, mudar o tom, a voz, ora eu preciso me aproximar com o olhar, com o corpo, concentrar o olhar. Só que isso é prática, né? E eu, inclusive, quero aprender várias outras, porque eu falo que a gente precisamos ser esponja o tempo todo, e assim, abundância, a consciência tá para todos, né? Mas a competência para quem tem essa coragem, né? Ganhar a competência. Maravilhoso. Alguém já errou seu nome de Timóteo Calzone? Já. Não, inclusive eu tenho amigos que me chamam que eu só causo. Ale, você fala, então você causa. E aí eles ficam, Alexandra Calzone. Mas eu amo meu nome como você. No momento eu falei Poliana Félix, se for um negócio que traduz, né, comunica no início meu nome. Eu também gosto muito do meu nome. Eu acho ele forte, assim, eu me reconheço muito nele. E eu acho que a sua história, com certeza, trouxe não só inspiração, como eu acho que trouxe um convite. Acho que cada história que eu recebo aqui, eu escuto, eu acesso, eu tiro os meus aprendizados, eu tiro os meus deveres de casa também, para revisitar com a curiosidade e seguir também, porque tem algumas pessoas que eu quero sempre seguir caminhando juntos, mas acho que você traz um convite para que as pessoas possam ter a oportunidade, assim, sabe, de se sentir melhor através do preparo, da técnica, de desenvolver novas habilidades, ainda mais para a mulher que tem esferas e campos tão dolorosos como a falta da autoconfiança, autoestima, e eu acho que essa sua área, né, que você domina, que você tem autoridade, ela é necessária, ela é essencial, fundamental para qualquer performance, ou seja, qualquer segmento, qualquer área, até porque quem está nos assistindo são pessoas que querem evoluir, querem crescer, querem prosperar, então acho que quero que você deixe o seu contato. Como que eu acesso a Poliana Félix? Como é que eu consigo, né, entrar no seu percurso? Como é que eu faço? Olhe para a câmera, dê sua mensagem. Antes de deixar as minhas redes sociais e falar como vocês podem me acessar, quero deixar um desafio. Ótimo. Um desafio com relação ao nome. Porque o nosso nome, ele carrega uma força muito grande e às vezes é uma força oculta. E quando a gente não sabe o significado, a gente perde a oportunidade de se apropriar disso. Muitas coisas na comunicação que eu ensino, as pessoas já fazem, porque elas não sabem o nome. E quando você sabe, novamente, você toma aquilo para si. O meu nome, por exemplo, significa Senhora Soberana Cheia de Graça. Olha! Quando eu descobri o significado do meu nome, eu compreendi que ele é perfeitamente harmonioso com quem eu sou. A pessoa engraçada, a pessoa divertida, ao mesmo tempo eu trago essa coisa muito forte. Traz. Do domínio, da elegância, da força, do valor. Então você que está assistindo, pesquisa o significado do seu nome, identifica quais são as influências que o teu nome trazem nas suas decisões e nos seus comportamentos. Agora sim, pode me acompanhar no Instagram, é @Poliana, Pollyanna, Félix, MKT. Lá tem o link na bio, tem o contato da minha equipe, eu atuo como palestrante, então viajo também. Ai, é maravilhoso. Gente, ela vai, inclusive vocês, porque as minhas mulheres clubear, todas assistem, né? Todos os podcasts, inclusive, vai estar conosco no encontro presencial, hein? Isso é uma intimação. A intimação, eu nem sei se ela ainda tem agenda, mas eu falei, vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Muito bom. Eu me coloco verdadeiramente à disposição. E o conteúdo que eu compartilho, ele já é um ponto de virada.
Então não diga assim, você precisa me acessar da maneira paga. Adoro dinheiro, não tem problema nenhum. Vambora. Mas, pra quem, eu sei que tem muito público que se inspira muito em você, que tá começando às vezes. Então, o primeiro passo ele é o mais importante. Primeiro o movimento, depois o refinamento. Conteúdo gratuito. Se você pegar pra estudar, já consegue ter uma transformação gigantesca aí. Lembrando que como você se sente é como te enxerga. Então, se você quer reconhecimento, valorização, espaço, nutra isso no seu cotidiano, se priorizando, se respeitando e trazendo à tona o seu alto. Uau, muito maravilhoso. Obrigada, maravilhosa também. Pessoal, seguinte, eu sei que vocês amaram, porque eu adorei, então compartilha com mais e mais pessoas. E também faça o dever de casa, ela deixou um, mas pega os seus principais insights, olha para eles, e eu falo quando são os principais, é principais mesmo, são, sei lá, 3 principais. Esteja curioso, aprofunda, acessa, sabe, saia da zona de conforto, porque o esforçado ele sempre vai vencer essas batalhas de uma forma mais rápida, assertiva. E para você que sempre está aqui presente, muito obrigada. Todas as terças-feiras temos podcast Lecazone, episódios novos com pessoas maravilhosas como a Polly. E quero sempre que você deixe seu comentário, a sua sugestão. E quem é a próxima pessoa que você acha que mereça estar aqui também compartilhando sua história, sua luz, sua energia. Porque a minha missão é essa, trazer coisas boas, pessoas boas e compartilhar grandes transformações. E comunicação muda, transforma, muda ponteiro rápido. Então, bora, né, gente? Beijo e até a próxima!